Galera, boa tarde, esse é mais um vídeo desse canal. Desculpa, faz algum tempo que eu não posto vídeo aqui. No entanto, a situação é propícia, ou mais ou menos, né? Digamos que sempre no calor da situação as pessoas acabam postando inúmeras situações, acabam divulgando nas redes sociais um monte de informações que às vezes são meio extremadas. E é um erro das pessoas achar que uma pessoa, por ter uma opinião divergente, ela é uma pessoa do mal, uma pessoa que não tem coração, ou é uma pessoa que não consegue identificar a felicidade ou desejar a felicidade de outrem, né? Beleza. Em relação aos conflitos das facções em Manaus e em Roraima, nessa madrugada de sexta-feira, né? O que ocorre, pessoal? O Brasil, ele tem, isso você pode fazer uma pesquisa básica na internet, como eu sempre indico aqui, uma das maiores populações carcerárias do planeta. E se você fizer uma relação do quanto nós temos de presidiários e quanto nós temos de efetivo para controlá-los, vê que essa relação é desproporcional. Ela seria, de certa forma, injusta se formos analisar no prisma de um combate, do futuro combate. Beleza. Em relação a Manaus, a gente sabe que o Estado, ele vive um estado crítico financeiramente, crítico institucionalmente, e isso bem antes de estourar essa onda das prefeituras, dos estados em calamidade no país. Legal. E lá é um terreno propício para o crescimento de facções. A família do Norte, ela já é uma facção que ela não é tão antiga, no entanto, ela é planejada e ela tem um braço forte. Qual seria o braço forte? Ela tem o Comando Vermelho interessado sistematicamente em um não avanço do PCC ali nas fronteiras. E a gente pensa o seguinte, o Estado, ele tem a obrigação legal com os presos? É óbvio que tem, constitucionalmente, e tem nas esferas de direito penal, que o preso, ele tem que ser ressocializado, a medida tem que ser preventiva, educacional, tem que ser punitiva, se você considerar os aspectos legais. E tão quanto o preso não deve ser exposto a condições degradantes. Legal. Mas só que a gente tendo esse prisma, a gente vendo desta forma, a gente consegue identificar esses presos de facção como um preso normal, como um réu primário, como um cara que cometeu um delito ali por alguma situação ligada a uma esfera da sociedade. Por exemplo, o cara, ele tem um furto famérico, o cara, ele roubou alguma coisa ali para dar uma alimentação pro filho. Ele é o cara da facção? Não. Mas só que, no entanto, a facção, ela pode trazer esse cara para si? É óbvio que pode. Então, aí que está. A gente, acima de tudo, a gente tem um problema estrutural nos presídios. Mas é fácil resolver esse problema? É fácil arrecadar? É fácil distribuir verbas para solucionar esse problema? É fácil chegar lá, por exemplo, meter o pé na porta e falar, ó, acaba com tudo isso, vamos resolver da seguinte forma. A gente vai fazer uma triagem, e vamos separar os presos de acordo com a periculosidade, de acordo com a gravidade das ações, de acordo com o Estado, de acordo com a maior logística para a família. Enfim, isso é impossível. Qualquer político que se aproveite desse momento para trazer uma informação desta forma, para trazer esse tipo de solução, ele está totalmente ausente, totalmente desprovido de conhecimento do que é o Estado brasileiro neste momento. E assim como sempre foi, já que o problema carcerário, ele não é de hoje. E o que ocorre? Quando se existe a ausência de Estado, são criadas funções e são dada força a poderes paralelos. A família do Norte ainda não é um grupo grande, isso é fato.
Daí você vê na internet, tu pesquisa, já fizeram música para a família do norte, já fizeram um monte de coisa. Existe até uma coisa estranha das pessoas aceitarem isso, e existe essa cultura de que não necessariamente que o bandido bom é o bandido morto, que também é errado, mas de que o bandido é style. Isso deveria ser bastante observado. Legal. E a gente tem essa situação no estado de calamidade, como esses caras se aproveitam. E a gente pensa assim, a gente vai pensar, pô, tem o direito, tem o julgamento, tem a forma legal de se fazer. Mas será que esses caras, eles já não vivem num estado natural? Que é muito diferente da gente pensar do nosso apartamento, ou pensar do meu quarto aqui, no que seria certo aplicar a um estado positivado, a um estado legal. Beleza, a gente tem essa outra condição para pensar. Beleza? Então, e a gente tem também as polêmicas, as opiniões dadas no calor do momento. Bandido bom é bandido morto? É óbvio que não. Bandido bom é bandido condenado, se for o caso, mas antes de condenado, julgado. E se julgado, que tenha a devida pena aplicada ao seu delito, a sua conduta antijurídica, né? Legal. E sabendo disso, será que a gente vive nesse mundo maravilhoso dos livros, desse mundo maravilhoso da teoria, nesse mundo maravilhoso onde você tem doutrinadores que têm a solução escrita há anos, mas as coisas não se resolvem? Aí a gente vem de outro problema também, que é a cultura do brasileiro. O brasileiro, ele poderia trabalhar com a ferramenta do PDCA, que para quem trabalha com administração, trabalha no ambiente corporativo, conhece que o PDCA é o Plan, o Do, o Check e o Act. Onde entraria o Plan? O Plan entraria no planejamento, de você planejar e identificar esse problema e planejar uma ação para evitar a reincidência desse problema, criar um programa para que isso não ocorra novamente. Daí você teria o executar, que após você fazer o planejamento, você iria executar as ações, como por exemplo, o Estado vai lá, separa os caras agora, resolve pagar a indenização de família, que são todas ações paliativas. Legal, mas daí ele teria esse planejou, executou, daí ele teria que checar se essas ações foram efetivas. O brasileiro, ele checa. Ele tem um hábito, sejam sinceros, ele tem um hábito de checar. A gente cobra muito do Estado, mas a gente faz isso, a gente checa o que a gente planejou, o que a gente executou para ver se tá legal? Não. E depois de checar, a gente age em cima disso? A gente mantém o que a gente planejou, o que a gente executou, o que a gente agiu em cima? A gente tem isso? Não. Então aí que tá o problema. Como que a gente vai exigir ações se lá na frente a gente não tem um bom planejamento, não tem uma boa execução, não tem uma boa fundamentação em aspecto algum? Esse é um grande problema, qual deve ser avaliado nessa situação carcerária. Bandido bom é bandido morto? Como eu falei anteriormente, lógico que não. É bandido bom, é bandido julgado, condenado. O sistema carcerário consegue absorver esses custos? Não. É necessário que sejam abertas outras hipóteses para que esses custos, para que essa situação fique mais clara, para que essas ações sejam de domínio público? Existem, seriam interessantes. Mas será que eu ou outro cara que está no YouTube, outro cara que posta no Facebook vai dar essa solução sem conhecer a particularidade, por exemplo, de Roraima, sem conhecer a particularidade de Manaus, sem conhecer a particularidade do Rio de Janeiro, sem conhecer as particularidades de São Paulo? Ou seja, a gente vive um momento qual é propício para que essas facções tomem essa base de poder, para que tome essa força. E aí a gente fala, a mídia manipula? É óbvio que manipula. A mídia, ela tem que manipular. A mídia é uma empresa. A partir do momento que você considerar que a mídia ela deve ser parcial, partindo do seu ponto de vista, e que o seu ponto de vista é apenas o que detorna, imparcial, e o seu ponto de vista é apenas o que denota imparcialidade, você vai estar sendo parcial, você vai estar sendo ditador. As empresas, a mídia, elas têm seus interesses. Cabe a você pesquisar, cabe a você identificar, cabe a você fazer uma melhor análise, cabe a você aplicar o método científico.
A gente tem que parar com esse negócio de terceirizar, ver os problemas além de uma simples ação no calor do momento e fazer as ações de forma efetiva, aplicando em nossas vidas e considerando o sistema carcerário, que a gente sabe que existe o problema do trânsito julgado, o cara fica lá muito tempo esperando julgamento sobre um crime ou sobre uma situação que poderia ser relevada, ou poderia ser considerada, ou poderia ser aplicada uma medida restritiva, ou poderia ser aplicada uma medida educacional, enfim. Mas o Estado, ele peca nesse sentido, mas o Estado também peca em outros. O Estado, ele também peca no que prega constitucionalmente, ele também peca em educação, peca em moradia, peca em segurança. Porque, por exemplo, a gente tem um indulto de Natal ou de outras datas. Será que é efetivo da forma que é feita hoje? A gente tem a comunicação desses caras na cadeia. Por que será que não houve interesse até hoje de cortar a comunicação desses caras, sendo que a gente sabe que o Estado, os caras, as polícias, as defesas não têm armas, não tem dispositivo algum, e esses caras se armam com pouca grana? Porque as pessoas falam, não, a família do Norte é milionária. É mentira, mentira. Os caras, eles não têm ainda o poderio, a penetração de um comando vermelho ou de um primeiro comando. Os caras ainda não estão nessa esfera. Mas os caras conseguem se armar, os caras conseguem se planejar. E o Estado? Por que a gente não pensar na deficiência do Estado no planejamento e na execução das suas funções? Não é interessante a gente parar para pensar numa ação, em soluções de outras formas, além da reclamação, além do senso comum? E aí, qual é a sua função nisso, cara? Qual é a sua função? Você não deve concordar com esses caras, você não deve votar para esses mesmos caras, você tem que cobrar esses caras, você não tem que bater palma para preso morto, porque quem paga pelo preso morto é você. Você paga pelo preso morto. Então não adianta você bater palma e vir contra ti justamente tudo que você condena. Então não adianta. Você tem que ficar horrorizado, cobrar esses caras, não deixar essas coisas caírem no esquecimento e entender a sua função como ser social. Qual é a sua função como ser social? Cobrar. Cobrar, mas só que cobrar da melhor forma, da forma mais qualitativa o possível. Bom, o que tava rolando de fundo aí, agora todos os vídeos eu vou falar o que tá rolando, né? É o Symphony X, o Twilight of Olympus, né? O Symphony X é uma das bandas que eu mais gosto. Eu gosto de bandas de vários estilos, gosto de bandas nacionais, internacionais, gosto de banda prog, death black, enfim, um monte de bandas, gosto de música clássica. Mas todas as vezes que eu colocar um fundo, eu vou dar o crédito pra banda, seja ela nacional, seja ela internacional, até porque é justo com a arte do artista e que pra divulgue o máximo possível. Valeu, galera, obrigado.